Celebramos com gratidão tudo que o Senhor fez até aqui e temos certeza de que Deus já está falando em nossos corações, mas Ele ainda tem muito mais. Chegou a hora de recebermos de coração aberto tudo o que Ele tem para nos ensinar através da pregação de Sua palavra. Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que pode ser baixado através do aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS, ou pelo site, através do QR Code. Vamos juntos, com expectativa, vivermos esse momento especial no ano de fazer discípulos, até ganharmos todas as pessoas para Jesus. Que bom ter você aqui na nossa celebração das 19, a última celebração de hoje, depois da chuva, tudo continua acontecendo e você viu no vídeo uma frase muito importante: vamos juntos ganhar todas as pessoas para Jesus, vamos juntos com expectativa e fé. Ou seja, o que vivemos aqui não é fruto só do que acontece dos pastores que pregam, dos líderes que lideram frentes importantes, é um grande exército de apaixonados por Jesus, disponíveis para servir, e a sua atitude de fé vai gerar um ambiente transformador nesse lugar. Não é apenas aquilo que eu aqui como pastor libero nessa mensagem. Então, que seu coração esteja pronto, envolvido com fé a tudo aquilo que Deus quer falar com você aqui nessa mensagem. Creio que desde o começo dessa celebração, Deus está falando com você. Cada um é tocado de uma forma diferente e Ele fala de muitas formas, e agora é hora de receber a palavra de Deus. Você está com expectativa? Amém? Então vamos lá. A grande compaixão de Jesus é o tema da nossa mensagem. Mateus capítulo 14, verso 16, diz assim: respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. Esse é aquele momento em que os discípulos estão com Jesus. Jesus estava falando já há um tempo, ainda acontece nos dias de hoje, às vezes as pessoas reclamam da pregação meio longa, né? Não na igreja da cidade, mas acontece em algum lugar por aí, e aí fala, deixa o povo ir embora logo, porque o povo está cansado. Mas o contexto aqui é que o caminho poderia ser à noite, perigoso, povo com fome, o povo ali precisava ir embora mais cedo, e aí os discípulos pensou na segurança, os discípulos pensaram na integridade ali das pessoas e falou, olha, vamos trazer uma solução, vamos fazer algo aqui para que todo mundo esteja bem, esteja seguro, bem alimentado. E Jesus concordou que alguma coisa tinha que ser feita. A solução foi diferente. A solução de Jesus foi: não vamos mandar o povo embora, vou continuar falando, porém, vocês vão alimentar essa multidão. E no final das contas, o milagre aconteceu. Teve pão para todo mundo e peixe para todo mundo. Foi ou não foi? Foi assim que aconteceu. Ou seja, Jesus tem uma solução quando Ele tem compaixão das pessoas, que envolve você, que envolve a sua entrega, que envolve aquilo que você pode dar e às vezes nem sabe. Ou tem uma trava ali que você pode superar. Então, Jesus pensa assim integralmente em cada um. Eu não gosto quando as pessoas usam um termo que assim é muito comum no meio cristão, que é quando alguém aceita Jesus, a gente fala que a alma foi salva, ou tantas almas foram salvas, porque Jesus ele salva o espírito, ele salva a alma e salva o corpo. Amém? Ele abençoa o corpo. O corpo no final vai ser glorificado. Tá? Se você está avaliando a minha teologia aqui, tá? Então o corpo morre, mas no final nós seremos ressuscitados e teremos um corpo glorificado. Ou seja, a fé em Jesus nos transforma integralmente. Amém? E aí nós temos essa fé para servir também integralmente. Lucas capítulo 14, verso 12 a 14. Quando você der um banquete ou jantar,
Não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Você será bem-aventurado, porque estes não têm como retribuir. A retribuição virá na ressurreição dos justos. Desconcertante, às vezes, algumas coisas que estão nos evangelhos. Agora, a gente tem que ler o que Jesus está dizendo sem ser extremista, tá? A igreja da cidade é fundamentada na palavra e temos uma visão equilibrada sobre o que Jesus nos traz e a interpretação bíblica, porque, na verdade, Jesus ele traz essa perspectiva também, tá? Porque, assim, a Bíblia não está falando que você não pode dar uma festa de casamento e chamar os amigos dos seus filhos. Não está dizendo que você não pode comemorar um aniversário, chamar os seus amigos de trabalho, seus amigos que muitas vezes têm talvez o mesmo nível social que você. Mas ele está dizendo que nós não devemos fazer apenas isso, porque Jesus esteve em festa de casamento, Jesus esteve em festa com os seus discípulos. Ele foi chamado foi assim, reconhecido também como alguém que comia e bebia nas festas com seus amigos. Seus discípulos foram chamados assim. Agora, ele está falando sobre nós termos uma missão, termos uma atitude para pessoas que talvez nunca poderão retribuir e que terão uma grande ajuda com as nossas ações e que essa recompensa não vem da terra, a recompensa que teremos vem do céu. E nós podemos, sim, ter essa perspectiva. Agora, a gente já, assim, voltar para essa mentalidade de servir, às vezes é difícil, porque, por exemplo, está chegando o Natal, já está acabando o ano, gente. Já tem árvore de Natal nas casas, né? As luzes nos prédios, Papai Noel no shopping, está chegando já, aquela coisa toda. E aí tem o famoso amigo secreto. Tem gente que só participa do amigo secreto se tiver a lista do que vai ganhar com o valor para participar. Porque ele tem aquele medo de ganhar a meia no final. Então ele fala, é melhor não mexer com isso. Outros mais práticos já pensam assim, ao invés de dar presente para todo mundo, vamos fazer um amigo secreto, que daí dá só um presente e ganha um e está tudo certo. A gente já equaliza a situação. Agora imagina o que Jesus está falando. Não é sobre você pensar no que você vai ganhar. É sobre você simplesmente honrar alguém que Jesus falou para você honrar. Ajudar alguém que precisa. Esse é o nosso chamado. Então, essa brincadeira aí já dá para a gente pensar sobre como normalmente nós somos. Porque muitas vezes, gente, vamos falar a verdade, nós nos envolvemos em projetos, nos envolvemos em situações pensando no que a gente vai ganhar com isso. Não é? Vou entrar nisso, mas peraí. Entendeu? Qual que vai ser a contrapartida? Eu não estou falando que todos nós sempre agimos assim. Eu estou falando de uma tendência humana. Uma tendência da nossa carne. E Jesus está mudando a nossa mentalidade. Essa é a proposta. É isso que Jesus está falando. Convide quem não pode retribuir. Nós aprendemos muito sobre o grande mandamento, que está lá em Mateus 12, 30 e 31, que ama o Senhor seu Deus, todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, seu próximo como a ti mesmo. Nós aprendemos muito também sobre a grande comissão, que é de fazer discípulos de todas as nações, discipular, ensinar, trazer para a comunhão, batizar. E batizamos mais de 100 nesse final de semana para a glória de Deus. E nós falamos muito sobre isso. E hoje nós queremos falar de algo muito importante também, que é a grande compaixão de Jesus. Jesus, ele, muitas vezes, quando realiza um milagre, ele é movido de íntima compaixão. Alguns momentos fala que ele se agitou no seu espírito e, movido de íntima compaixão, ele foi até aquela pessoa doente, ele foi até aquela pessoa em luto e algo aconteceu, um milagre aconteceu. E muitas pessoas que frequentam as igrejas, elas querem um milagre, elas querem vivenciar o poder de Deus. Mas o poder de Deus aconteceu em um momento atrelado a uma compaixão de Cristo. Jesus olhou para alguém, havia uma dor, havia um problema, havia uma necessidade, havia sofrimento. E nessa ação de compaixão, algo
acontece. Não era só um sentimento, não era só um olhar triste por algo que estava difícil, havia uma dor. Ele vai e ele faz algo e ele nos convida a viver o mesmo. Mateus 9,36 fala sobre essa compaixão de Jesus. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Jesus, que é conhecido como o bom pastor, ele tinha compaixão das pessoas. Então, nesse contexto confrontador, nesse contexto aqui falando sobre a nossa tendência de sempre olhar para as nossas necessidades, o que nós vamos ganhar, qual é a recompensa que estamos tendo, a nossa segurança financeira, nós somos convidados por Jesus a servir os que mais precisam. E aqui nós temos essa missão. O evangelho de Cristo é para salvar e transformar, é para reconectar as pessoas com Cristo, com Deus. O evangelho de Cristo vai nos levar a plantar igrejas, a pregar aos que não ouviram ainda a pregação do evangelho, a discipular para as pessoas crescerem na fé. E se vamos alcançar pessoas, o que nós vamos encontrar? Pessoas que estão sofrendo. Nós vamos encontrar pessoas que precisam de socorro, precisam de ajuda. Então, quando falamos de Jesus, o pão da vida, vamos falar com pessoas que não têm o pão de trigo. E aí, se eu falo do pão da vida, ela vai virar para mim e falar assim: mas o que eu mais tenho é falta de pão. Pão de trigo, eu estou precisando do pão de trigo também. E não é coerente, não é compatível nós ignorarmos a falta do pão de trigo, ignorarmos uma necessidade na qual a gente pode fazer algo e apenas pregar para o espírito, porque pessoas são corpo, alma e espírito. E aí nós vamos fazer o quê? Curar os doentes, libertar os oprimidos, alimentar os famintos, guiar os cegos, comunicar aos surdos, vestir os maltrapilhos, ensinar aos analfabetos e acolher o imigrante. E de uma forma pessoal, muitas vezes não precisamos de uma grande mobilização, não precisamos de muita gente para socorrer alguém que sabemos que está passando por necessidade, e nem precisamos falar para alguém que fizemos algo, para alguém que precisava. Está no nosso caminho, a gente para e serve, para e ajuda, para e faz o que pode. É pregar o evangelho, é levar boas novas, é viver como Jesus viveu. Mas também nós podemos fazer isso de forma comunitária, que vai envolver o nosso GDC, que vai envolver o nosso grupo, onde estudamos a Bíblia, falamos de quê? De Jesus. E se temos uma necessidade, o que nós vamos fazer? Vamos ajudar. Tem muitas necessidades que são supridas, não chegam na igreja institucional, porque os irmãos daquele GDC vão saber, vão conhecer. A igreja como um todo muitas vezes não vai saber do problema de todos, não tem como, não tem pastor super-herói, não tem forma da gente saber todo mundo. Às vezes a gente não vai saber, não vai reconhecer alguém que não veio, mas se você tem alguém do seu GDC, você tem como saber, você olha e fala, senti falta. E você sabe que está acontecendo algo, você percebe uma resposta diferente, você está ali toda semana, vê o semblante, vê o que está acontecendo e vê também a necessidade que é, às vezes, uma necessidade material. E nós podemos fazer. E por isso que na igreja da cidade a gente tem um lema, que a gente é grande para impactar, mas é pequeno para se importar. Enquanto cresce, a gente tem um plano para continuar pequeno no que importa. E por isso que temos GDCs. Por isso que temos pessoas para servir em diversas frentes, para que todos possam ser assistidos, servidos e também possam servir e assistir outras pessoas. E também podemos fazer isso de forma comunitária como igreja local. E podemos servir muitas pessoas, podemos ter frentes estratégicas para atuar em áreas estratégicas, onde apenas um GDC, apenas um grupo de irmãos com iniciativas ali, que viram o problema no caminho, podem servir, podem atuar. E nós podemos atuar de uma forma maior. Podemos acolher 25 afegãos e cuidar dessas famílias, alugar 4 casas, providenciar escola, ajudar na documentação e trabalhar com eles num plano maior até que eles possam caminhar com as suas próprias pernas. Podemos acolher os ucranianos, podemos abençoar, também cuidar de moradores de rua e podemos ter uma atuação de maior impacto. Porque é parte do evangelho. Agora sim, claro,
o evangelho não se resume a um trabalho social, não se resume à justiça social. Mas eu fico pensando, se só as ONGs fazem, tem alguma coisa errada, né? Não é verdade? Às vezes até um traficante tem um plano para uma comunidade. E às vezes uma igreja não tem. E isso não está certo. Não estou dizendo que o plano do traficante é bom, mas, né? Nós como igreja temos que chegar e temos que entender e podemos fazer algo e podemos servir. As ONGs também, tem várias formas de atuar pelo poder público, pelas ONGs, mas se uma igreja está fora dessa agenda, ela não está sendo igreja de Jesus. E nós podemos fazer algo relevante. É uma expressão do Evangelho de Cristo. E então você nunca pode se esquecer que você está em uma missão designada pelo Senhor no seu dia a dia. O missionário não é só aquele irmão que te manda um relatório final de 2 meses, 3 meses, naquele país distante, com uma realidade social discrepante da sua, onde você vê ali ele aprendendo outro idioma, servindo outra comunidade, passou 1, 2 anos, 3 anos se preparando para ir, e nós enviamos e acompanhamos. Não é apenas assim. Todo dia você tem uma missão no seu dia a dia, sim ou não? Às vezes você está acolhendo alguém que está com problema emocional, problema no casamento, problema com o filho, você está orando, às vezes você está trazendo para Jesus. Eu e Mariana celebramos muito hoje aqui uma família de queridos que hoje a última pessoa da família se batizou. E nós celebramos muito, e eles estavam no nosso caminho, e nós ouvimos, nós percebemos. Tinha outra irmã, outra família que também percebeu, e juntos nós fomos caminhando juntos, e hoje celebramos todos batizados para a glória de Deus. Às vezes acolhemos espiritualmente, servimos, discipulando, e às vezes acolhemos também materialmente, com justiça social, com cuidado que podemos oferecer. Então servimos em missão, o tempo todo. Não se esqueça disso, você está em missão, amém? Você é um missionário essa semana, você vai servir pessoas essa semana, você vai cuidar de pessoas essa semana, você vai ser parte da resposta de Deus aonde você estiver. E aí, dentro desse contexto que nós entendemos esse envio de Jesus. Jesus discipulava e enviava o tempo todo. Lucas 10, versos 1 e 2. Depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir, e lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Em nome de Jesus, quando Cristo olhar para essa igreja, ele vai ver uma igreja que tem uma grande colheita, mas que tem um exército de voluntários, um exército de apaixonados. Não é uma multidão de frequentadores, é um exército de discípulos que está comprometido com a grande comissão de Cristo, com a grande compaixão de Cristo. Amém? Então, nós podemos ser resposta da oração de Jesus, não sendo apenas uma igreja de frequentadores, mas uma igreja comprometida com grandes causas que ela tem dentro da sua nobre missão do Evangelho, de servir as pessoas de todas as formas. E quem são esses que sofrem no caminho? Nós vemos, por exemplo, Nicholas Walter Stoff. Ele fala o seguinte: ele foi filósofo e teólogo norte-americano, ele foi o primeiro a utilizar a expressão o quarteto da vulnerabilidade, que aparece na Bíblia, que são, ele vai dizer que quem são esses? São os que mais sofrem em momentos de tragédia, em momentos de crise, em momentos de instabilidade, são os que são mais afetados, que são a viúva, o pobre, o estrangeiro e o órfão. Então, esse quarteto na Bíblia tem um cuidado, uma atenção especial na palavra de Deus. E pensa, um dos nomes de Deus na palavra, e a gente, assim, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que entender que, assim, na nossa cultura ocidental, que teve uma influência judaico-cristã, talvez nós nos acostumamos com alguns aspectos da Bíblia, mas imagina lá,
a Bíblia hebraica, escrita para um povo que ficou imerso numa cultura egípcia, cheia de deuses, que tinham que ser agradados, e que se não fossem agradados com seus caprichos, eles puniam as pessoas e matavam muitas pessoas, e aquela visão politeísta, onde eles olhavam e se relacionavam com um Deus cheio de medo, e também haviam classes que se relacionavam diferente. E aí, o Deus apresentado, revelado nas Escrituras, onde Moisés começa a discipular uma nação, ele é chamado também, olha só, Salmo 68, verso 5, ele é chamado de pai de órfãos e defensor das viúvas. Quando a Bíblia hebraica foi escrita, não se conhecia um Deus assim. Um Deus que tem aliança com o seu povo. Um Deus que se preocupa com aqueles que sofrem dessa forma, que tem aliança, que tem promessa. E nós servimos a esse Deus. Ou seja, se Ele é o nosso Deus, a nossa agenda é definida por Ele, amém? E aí, a minha agenda agora é tocada por essas prioridades do coração de Deus. Então, quem são os nossos doentes hoje? Quem são os que sofrem hoje? Primeiro, os pobres sem lar e sem comida. Isaías 58, versos 6 e 7. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é partilhar a comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Deus está falando aqui aos contemporâneos do profeta Isaías, que as reuniões feitas pelo povo de Deus naquele tempo não estavam chegando ao coração de Deus de uma forma agradável. Na verdade, ele está dizendo: eu odeio essas reuniões. Elas não têm nada comigo. Não fazem sentido nenhum. Porque é um povo que está ensinando muito sobre os seus preceitos religiosos, cantando muito e fazendo muitas reuniões religiosas, enquanto outros sofrem e eles não estão acolhendo, cuidando e servindo. Então, Deus fala sobre uma agenda compatível com aquilo que aprendemos sobre Ele, aquilo que cantamos sobre Ele. E Ele vai questionar o culto do seu povo, e vai questionar a sua disciplina espiritual. Está dizendo: os jejuns e os votos não podem, porque o jejum e o voto, eles falam sobre uma urgência, sobre uma intensidade para servir a Deus, para conhecer a Deus. E eles precisam, então, serem acompanhados de atitudes que estão na agenda de urgência do coração de Deus, da intensidade do coração de Deus. E ele vai dizer que o desejo dele é que a gente rompa com as correntes da injustiça, que a gente põe em liberdade os oprimidos, que a gente partilhe a comida com o faminto, que a gente abrigue o pobre e desamparado. Segundo, os órfãos e as viúvas desamparadas. Tiago 1,27, a religião de Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada. A religião que Deus aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Terceiro, os presidiários, Hebreus 13:3, lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sofrendo no corpo. Não está dizendo para tirar da prisão quem deve estar na prisão. Não está falando que a prisão é injusta, mas está dizendo que eles têm que ser visitados. E no Evangelho de Cristo eles têm uma segunda chance, ou a terceira, ou a quarta, ou não sei, a chance que eles precisam de recomeçar, de serem restaurados. Porque se eu não vejo assim, eu estou dizendo que o Evangelho de Cristo não tem poder para restaurar todas as pessoas. E Ele tem, amém? Então, os imigrantes e refugiados, amem esses estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Deuteronômio 10:19. Então, o povo que foi estrangeiro sentiu na pele o que é ser injustiçado como estrangeiro, o que é viver como escravo, por ter se tornado um povo vulnerável, que passou fome e se acolheu e encontrou comida no Egito. Então,
nós não podemos fazer o mesmo com aqueles que estão numa situação difícil e nós podemos acolhê-los, porque poderia ser nós, ou no futuro pode até ser, porque não há segurança completa em nada nesse mundo, tudo é abalável. E você conhece pessoas que tinham boas condições e depois deixaram de ter, sim ou não? E o nosso mundo é instável e nós temos que acolher os que estão sofrendo, e às vezes são os imigrantes e os refugiados, os doentes e perdidos. Ezequiel 34:4, o texto se refere às ovelhas, está confrontando os pastores. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Ao invés de servir, se aproveitou da condição vulnerável. Infelizmente, existe abuso religioso que se aproveita às vezes de pessoas que são vulneráveis, e apenas ali está sendo feito um projeto manipulador de poder. E nós temos que olhar para honrar as pessoas integralmente, para cuidar das pessoas, e se estão doentes, vamos ajudar. Se estão feridas também, vamos cuidar e ajudar nessa direção. Eu quero mostrar aqui algumas coisas que nós temos feito como igreja, iniciativas que envolvem cada membro da igreja da cidade, ou deveria envolver, todos podem ser parte. Temos feito assim e podemos fazer muito mais. Então, assista agora, por exemplo, o vídeo apresentando a cidade social e mostrando algumas coisas que têm acontecido por lá. No mundo, existem dezenas de famílias que vivem em situação de extrema vulnerabilidade. No nosso país e em nossa cidade, isso não é diferente. Diante dessas circunstâncias, a nossa igreja é uma resposta. Todos nós somos a resposta. Somos a Cidade Social, ministério que nasceu para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade, oferecendo amor e uma nova esperança. Através do programa Família Saudável Integral, do Mercado Solidário e de outras frentes de apoio, mobilizamos o progresso e a dignidade às famílias, juntamente com alimentos adquiridos e doados, entregues nos atendimentos mensais e emergenciais. O programa apoia atualmente mais de 600 famílias todos os anos, e você também pode fazer parte desta ação. Junte-se a nós. Doe alimentos ou dinheiro, participe e seja um voluntário. Siga-nos em nossas redes sociais e participe das nossas ações. Juntos podemos fazer a diferença para as novas famílias. Cidade Social. Servir ao próximo faz bem. Lindo demais, não é? Servir ao próximo faz bem, é nossa missão. E se você deseja ser mais parte dessa iniciativa, você pode orar, você pode ser voluntário, você pode doar, você pode se envolver de tantas formas. Queria até colocar o QR Code com o Pix, e você já pode guardar aí. Sabe, às vezes, quem acredita que Deus pode prosperar você de uma forma inesperada? Amém? Quando Deus te prosperar de uma forma inesperada, destine uma parte desse recurso para aqueles que mais precisam. Coloque na sua agenda. Esse fundo é direto para servir a cidade social. Hoje pela manhã, um irmão que estava aqui, ele me mandou uma mensagem: eu tenho uma empresa e eu gostaria de destinar as notas fiscais sem CPF para a cidade social. Ela aceita, está no programa, e a gente sim. E a gente falou para ir lá até o stand. Estão aqui o Garax, a Márcia, o César, a Cíntia, que fazem parte lá da diretoria da cidade social. E existem tantas formas. Eu fui numa empresa há 2 semanas atrás, é uma ótica, e eles falaram: olha, nós estamos começando, estamos aqui no 1º para o 2º mês de funcionamento da ótica, mas nós já fizemos contato com a cidade social e todo mês nós vamos doar pelo menos um óculos para alguém que precise. E eles já começaram a receber os indicados para o programa lá para receber esse presente e passaram então a doar. E eles falaram: e quando a gente prosperar mais e abrir mais uma, a gente sempre vai destinar mais doações para aqueles que precisam.
tantas formas. Talvez você tenha uma loja de carro, uma loja de venda de cursos e, sei lá, vendeu um curso, você adota uma família e você vai sendo parte. Como família, você pode chamar os seus filhos e falar: olha, tem comida na nossa mesa todo dia. Nós somos abençoados por Deus, mas tem famílias que não têm. Se você tem criança que passou um dia e viu alguém sofrendo, ele vai te perguntar: como é que a gente vai ajudar? É ou não é verdade? Eles perguntam, eles veem esses que estão sofrendo, e isso mexe tanto com eles, e vocês falam: nossa família todo mês vai fazer uma doação para a cidade social que está colocando comida na mesa de quem não tem. E lá tem assistente social, lá tem os programas sérios para analisar, para ajudar, para desenvolver. Você viu ali, um dos takes é o César dando um curso. E ali então eles estão sendo desenvolvidos, não apenas recebendo uma ajuda. E nós podemos fazer ainda mais. Agora eu queria mostrar o vídeo da Casa Sol, que é um outro programa importante para atender um grupo específico de moradores de rua e dependentes químicos. Pode colocar o vídeo, por favor. Casa Sol, lugar de recomeço. Infelizmente, muita gente ainda está perdendo sua vida para a dependência química. Por inúmeros motivos, muita gente está doente nas ruas do Brasil. Muitas pessoas estão sofrendo e com elas muitas famílias também. Diante dessas circunstâncias, a igreja, que é a esperança do mundo, reage e oferece uma resposta. A Casa Sol é uma organização humanitária movida pela causa fé, do amor e da esperança, comprometida com a inclusão, sensível à dor do outro e atenta ao desenvolvimento humano e sua reabilitação. A organização, desde 2009, atua no auxílio ao dependente químico e aos familiares, olhando para as necessidades da sociedade de forma geral, alimentando moradores de rua e fazendo ações sociais e de misericórdia com portadores de HIV e garotas de programa. Junte-se a nós e seja a resposta. Doe alimentos ou dinheiro, participe e seja um voluntário. Vem ser luz, vem ser sol. A gente já entendeu que dar aquela ajuda no semáforo não é uma ajuda. Mas o que a gente está fazendo no lugar disso? A gente pode dar uma ajuda para a Casa Sol. A gente pode doar roupas, a gente pode fazer várias ações que são ações efetivas, são ações que realmente ajudam. Então pode colocar aí também, por favor, aí você pode guardar, talvez você vai fazer uma doação agora, talvez você vai guardar, coloca lá casasol@igrejadacidade.org.br. Talvez não seja algo que você tenha como atuar diretamente, mas a nossa igreja pode fazer mais. E você pode ser mais parte daquilo que nós temos como missão dentro do todo. E conscientizando mais uma vez, esse fundo é direto para a Casa Sol, não passa, não é para as demandas da nossa igreja do dia a dia. O seu dízimo, a sua oferta comum vai para outro caixa. Agora, para a Casa Sol, você faz diretamente lá e assim nós socorremos esse grupo que podemos fazer algo por eles. E vamos lá, 3 grandes motivos pelos quais você precisa se importar. A primeira coisa é o mandamento de Deus. Lucas 6,36. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Ou seja, é um mandamento direto de Jesus. É uma ordem de Jesus. Você sabe que a gente faz muita coisa que Jesus não mandou fazer, né? Não que seja pecado, mas quando Jesus ele fala, faça isso. Jesus nunca falou para a gente ter um ministério de recepção. Mas a gente entende que é importante. E creio que ele se agrada do nosso ministério de recepção. Mas quando Jesus fala, seja misericordioso, sabe? Quando ele fala também, em Mateus 24, por exemplo, sobre nós darmos água ao que tem sede, dar comida ao que precisa de comida, visitar os presos. E quando ele fala que é como se estivesse fazendo a ele também, ele fala diretamente. Então, nós precisamos agir pensando assim, é um mandamento de Cristo, o meu Senhor. É Ele que define a minha agenda, então eu não tenho outra opção. Se eu sou um seguidor de Jesus, o dia a dia, é algo que é prioridade para mim, porque Cristo é o meu Senhor. Segundo, a realidade exige uma resposta. Provérbios 3:27. Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. 1 João 3:17. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade,
mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? E se você for estudar sobre quem é rico no planeta, se você está vestido com uma roupa hoje limpa e cheirosa, se você fez pelo menos 2 refeições hoje, e aí você vai indo, vai até falar sobre o valor que você tem mensalmente, você vai perceber que você é rico. E tem muita gente que não tem o básico, e que nós podemos ser parte, e nós olhamos o nosso mundo. Gente, o nosso mundo está complexo. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente passando necessidade. E a realidade exige uma ação, exige um posicionamento. Sabe, a dor das pessoas não podem se tornar apenas uma estatística, apenas uma paisagem. Não, nós precisamos nos envolver dando uma resposta. E também nós queremos ser como Jesus, Mateus 15:30. E foram até Jesus grandes multidões, levando coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes que eram colocados aos seus pés. E ele curou todos. Aqui não fala de salvação. Aqui não fala nem de libertação. Aqui está falando de necessidades físicas, enfermidades, que Jesus parou, se preocupou, gastou uma agenda importante. Ele só tinha 3 anos ali de ministério intencional, atuante, e nesse ministério ele ajudou muitas pessoas que tinham uma necessidade material, uma necessidade que nesse tempo é um sofrimento temporário, até que o Senhor volte. Então ele nos mostra que isso é importante, é da nossa agenda, e nós queremos ser como ele. E quando ele envia os seus também, ele envia com essa orientação de servir como ele serviu. E qual vai ser o nosso maior obstáculo? Nós e os nossos próprios medos. Os maiores obstáculos não estão, sabe, talvez nas desculpas ou nos culpados que a gente tem, que a gente às vezes encontra, que na verdade às vezes não é uma desculpa. O maior problema está aqui, ó. Então, vamos lá. Alguns dos nossos medos, alguns têm medo de contaminação. Olha só, Salmo 38, versos 6 a 11. Estou muito abatido, encurvado e choro o dia todo. Sinto-me profundamente abatido e desanimado. O meu coração está aflito e eu fico gemendo de dor. O meu coração bate depressa, estou fraco e os meus olhos perderam o brilho por causa das minhas feridas. Os meus amigos não chegam perto de mim e até a minha família se afasta. Ele está dizendo que as feridas, o salmista que ele tinha, fizeram até que as pessoas mais próximas se afastassem dele. Medo de contaminação. E às vezes até por vergonha. Então, eu lembro, por exemplo, quando nós fomos servir, uma das situações que nós fomos foi quando a gente serviu em momentos de enchente, deslizamento de terra, ali na região serrana do Rio de Janeiro. E eu me lembro de andar com cuidados que nos passavam. Tem que andar com luva, tem que usar esse tipo de calçado, tem que o tempo todo lavar as mãos dessa forma. Quando terminava o dia, tinha a orientação para os voluntários, e a gente passava. E quando a gente entrava nas casas para ajudar a tirar o barro, a reorganizar a vida de uma família ali dentro do seu ambiente ali da casa, sempre tinha essa orientação. E se alguém, às vezes, se contaminava de uma forma inesperada, rasgou um equipamento, e aí tinha até um protocolo diferente. E, gente, deixa eu te falar, até tinha irmão que lavava toda hora, assim, e se lavava todo, e quase que tirava, né, ali, ia todo o tempo todo aquela preocupação. Todo mundo voltou bem, está todo mundo bem. O problema era só colocar uma luva e lavar a mão. E a ajuda que chegou lá fez muita diferença. Quando nesse ano eu recebi um pastor da igreja que foi servida, que agora está na rede Inspire, e eu lembro até o nome da igreja, a igreja Jeruel, lá de São José do Vale do Rio Preto. E ele falou: nós nunca esquecemos o que essa igreja fez por aquela comunidade. Esse ato de amor da nossa igreja, você que doou, os voluntários que foram e que se envolveram e se contaminaram,
Será que voltaram de alguma forma com a sua integridade física comprometida? Não. Se foram contagiados pelo amor de Deus. Foram contagiados pela alegria de servir a Deus fazendo bem aonde estavam. Deixa eu te dizer uma coisa, a doença mais perigosa que existe se chama preconceito. A doença que a gente tem que vencer se chama indiferença. E aí nós vamos sim ajudar os que mais precisam. Segundo, alguns têm receio de que o problema seja grande demais. Mateus 19, 26, Jesus olhou para eles e respondeu: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Se você falar assim, é grande demais o problema, não vai adiantar, você está certo que é grande demais, mas que não vai adiantar. Aí, se eu concordar, eu vou dizer que eu não sirvo a um Deus que faz o impossível. Porque é grande, sim, mas com a força de Deus, com a presença de Deus, com essa atitude de fé, com a mentalidade de esperança daqueles que servem Jesus, nós vamos suprir uma necessidade que Jesus nos enviou para suprir. E isso vai glorificar a Deus e essa é a nossa missão. Todos os doentes do mundo nos tempos de Jesus foram curados? O que você me diz? Todos os doentes que viviam naquele tempo? Não. Mas a todos aqueles que chegaram a Jesus e todos aqueles que Ele foi até eles foram servidos com o amor de Cristo e foram curados para a glória de Deus. Então, a nossa missão é para aquilo que Deus nos mostra e podemos ser resposta. E isso tem um grande impacto, não resolve o problema do mundo, mas resolve o mundo de alguém que a gente vai poder servir e ajudar. Terceiro, alguns têm simplesmente medo do desconhecido. 1 João 4,18, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, que medo que a gente tem que lançar fora? O medo que às vezes é aquela coisa do desconhecido, eu não sei como fazer, eu não conheço esse meio, não é minha especialidade, então eu preciso vencer esse medo. Não é minha área, eu vou me envolver, vou acabar me afundando junto, ou vão me chamar de louco. Tem gente que começa a ajudar e começa a falar para outras pessoas e alguém vai achar que ele não está muito bem das ideias. E agora, nós temos que vencer esse medo também, porque pode ser algo desconhecido por enquanto, pode ser algo que nós não sabemos como fazer por enquanto, mas nós podemos aprender, nós podemos melhorar. Eu acredito que nós, como igreja, podemos melhorar tudo que a gente está fazendo. Podemos aprender a fazer mais. Podemos contar com pessoas que a gente ainda não está contando. E aí, nós vamos mais longe do que já fomos. E nós precisamos vencer essas barreiras. E o que Deus deseja de nós? Que sejamos iguais a Ele. Que sejamos semelhantes a Ele. Então, Mateus 14,14. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. Então Jesus foi esse que serviu o tempo todo, mesmo quando ele estava no seu luto, que João Batista tinha morrido, e ele chega ali, ele quer ficar sozinho, mas tinha doente para cuidar, e ele vai cuidar mais uma vez, ele vai servir mais uma vez. O nosso papel então é o quê? Oferecer amor. João 13,35, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Como que as pessoas vão saber que nós somos discípulos de Cristo? Pelo amor em que vivemos, o amor que praticamos, o amor que está no nosso meio em todas as nossas ações, uns pelos outros, e também como amamos aqueles que precisam. Também é tempo de oferecer misericórdia. Gálatas 6,2, levem os fardos pesados uns dos outros, e dessa forma cumpram a lei de Cristo. Como? Levando os fardos pesados uns dos outros, do nosso próximo. E lembre lá da parábola do bom samaritano. Quem é o próximo? Aquele que você encontra pelo caminho, que precisa de socorro. E oferecer esperança, Gálatas 6,2. Então nós acabamos de ler aqui sobre levar esse fardo pesado um do outro. E da onde que vem essa recompensa? Está bom, se a gente pensa, né? Qual que vai ser o impacto? O que nós vamos ganhar com isso? Olha só, Mateus 25, 39, 40. Quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar,
o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Amém? Além do impacto que é tão gratificante, foi só passar o vídeo. Quando você viu ali 600 famílias sendo servidas, quando você viu pessoas que estão sendo acolhidas, a gente já fica feliz. Mas a Bíblia ainda fala de uma recompensa do céu. Amém? E deixa eu te falar uma coisa. Nós não servimos para equilibrar. Nós não ajudamos para equilibrar assim. A gente fez umas coisas ruins, que a gente se arrepende. Agora vamos fazer umas coisas boas para compensar. E quem sabe na próxima vida a gente vai ter uma vida melhor. A gente vai dar uma evoluída para ser melhor. Esse não é o pensamento, porque o que nós fizemos de errado não pode ser apagado ou perdoado por um ato de bondade. É só o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. É só Jesus. Então não fazemos para encontrar um equilíbrio, para mexer no nosso karma, para equalizar as energias. Não, é porque nós fomos salvos. Agora nós temos um mestre, somos parecidos com ele. A nossa agenda é a agenda dele. Não é para conseguir algo dele, mas é uma consequência de que ele nos salvou. É uma consequência que nós não vivemos mais para nós mesmos. É uma consequência de que a nossa mentalidade é diferente, porque agora temos a mente de Cristo, temos a agenda de Cristo na nossa agenda, e assim nós servimos, amamos e cuidamos como Ele nos chamou, como Ele nos convidou e como Ele mesmo serviu, e nós fazemos o que Ele fez. E assim vamos viver, amém? E essa vai ser uma marca da nossa linda família de fé. Quando nós chegarmos no lugar, talvez as pessoas não vão dizer: vocês são daquela igreja grande lá. Eles vão dizer: vocês são daquela igreja que tem servido a minha comunidade. Vocês são aquela igreja que se importa com aqueles que sofrem. Vocês são aquela igreja que estão aqui, e por vocês estarem aqui nessa cidade, nossa cidade é melhor, porque as pessoas dessa igreja têm uma mentalidade de transformar ambientes, de servir as pessoas, de amar as pessoas. Amém? E assim Cristo será glorificado. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos e refletir qual área da sua vida, qual momento você pode fazer mais, você pode fazer melhor, você pode se envolver. Tem atitudes para você se envolver. E eu quero orar por você, para que uma agenda nova surja a partir desse dia. Muitas vezes nós ouvimos uma mensagem, mas continuamos vivendo do mesmo jeito. Eu creio que eu tenho coisas para mudar. Creio não, tenho certeza que eu tenho coisas para mudar, e talvez você tenha também. E vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude agora. Esse não é um momento de um convite para a salvação ainda. É um convite para uma mudança de agenda, um comprometimento de alguma forma para algo que nós podemos fazer, nos envolver, para que Cristo tenha mais a nossa agenda para a glória dele. Jesus, nós oramos agora que o teu Espírito Santo nos envolva, nos conduza, nos leve à agenda do Senhor. Ó Deus, que o Senhor, Pai, tenha de nós aqui atitudes práticas também. Nos ajude, Pai, a fazer aquilo que às vezes barramos e paramos na nossa indiferença, no nosso preconceito, nas nossas dificuldades pessoais. E nos ajude, Pai, a agir com fé, com esperança e com amor, aonde estivermos, e somarmos, Pai, nos desafios que podemos juntos fazer a diferença onde estivermos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem, o Espírito Santo agiu e certamente agora é hora de você poder dar uma resposta para Deus. À luz do que você recebeu nesta mensagem de fé, pregada com tanto amor, uma mensagem bíblica de Deus para o seu coração, é hora de você dar uma resposta para o Senhor. E eu quero convidar você a dar uma resposta e quero fazer 3 convites para você. Aí na sua tela agora aparece um QR Code e um número de WhatsApp para que você que tomou uma decisão possa então entrar em contato conosco agora. O primeiro convite é se você ouviu esta mensagem e quer tomar uma decisão de arrependimento e de receber Jesus no seu coração como Salvador e Senhor da sua vida agora.
A outra decisão que você pode estar tomando agora e celebramos com você é se você quer retornar para a igreja, voltar para a fé. Talvez você se desviou dos caminhos do Senhor e da igreja, mas hoje é o tempo de voltar, é tempo de arrependimento, de mudança de vida, de voltar para a família da fé. Então, bem-vindo você que está tomando a decisão de retorno agora. Não importa quanto tempo você esteve afastado, não importa se você se afastou dessa ou de outra igreja cristã ou evangélica, bem-vindo de volta à família da fé. E o terceiro convite que eu quero fazer para você é se você quer ser batizado. Então, se você quer ser batizado em águas, se você está em São José dos Campos ou em qualquer cidade onde temos uma igreja da cidade ou aí na sua cidade, entre em contato conosco agora, pelo WhatsApp ou pelo QR Code e diga: eu aceitei Jesus, eu quero ser batizado, eu não tinha sido batizado em águas ainda, no batismo de imersão, que é o batismo que Jesus viveu lá no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista, e eu quero ser batizado em águas também. Então, entre em contato conosco. Amém? Então, bem-vindo à família da fé. Parabéns por tomar uma destas decisões hoje, após ouvir esta mensagem. E o nosso campus online aqui da Igreja da Cidade está aqui para servir onde você estiver. Deus seja louvado. Vamos orar juntos? Pai, eu quero te agradecer por cada um que recebeu agora a Tua palavra e ela tocou no coração e eles estão dando uma resposta para o Senhor. Eu abençoo cada um dos que nos acompanharam agora nesta transmissão. Que o Senhor abençoe as suas vidas, os que tomaram a decisão de te aceitar, de voltar para a igreja ou se batizar, nós assim os recebemos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar conosco. Se você tem qualquer outra dúvida também, aí no chat ou nas nossas mídias sociais ou no WhatsApp, mande para nós e nós vamos entrar em contato com você. Somos a Igreja da Cidade, uma família para pertencer. E aqui no Campus Online, uma família para pertencer onde você estiver. E seja bem-vindo também às nossas celebrações presenciais. Você pode ver aí no vídeo também os horários e os dias que temos celebrações. Bem-vindo, Deus te abençoe e até a próxima.